Bem-vindos a mais um vídeo da Ampulheta Infinita Treinamento. Meu nome é José Ângelo e hoje não vamos utilizar o Power BI. Hoje vamos falar sobre boas práticas para se construir um dashboard. O conteúdo é teórico, mas importantíssimo para a criação de dashboards efetivos, seja no Power BI, seja no Tableau, seja no QLink, enfim, não importa o software de Self-Service BI utilizado. As boas práticas aqui cunhadas são resultado de pesquisa na internet. Pesquisei por páginas que possuíssem conteúdo mais atualizado. O que será destacado aqui é um resumo de 3 sites. Vou deixá-los como referência na descrição, caso vocês queiram se aprofundar no assunto. E se você achar este conteúdo bacana, deixe seu like. Assim, o YouTube pode indicar este vídeo para outros usuários. Por isso, meu muito obrigado. Vamos começar! Ao longo deste vídeo, nós vamos abordar o que eu considero as top 10 melhores práticas. Existem outras, vocês vão encontrar no material que eu vou deixar como referência, mas eu vou considerar aqui as seguintes. Considere o público, identifique os objetivos, escolha KPIs relevantes, conte uma história com os dados, forneça contexto, não coloque tudo numa única página, selecione o tipo correto de dashboard, escolha o tipo correto de gráfico, escolha o layout cuidadosamente e priorize a simplicidade. Vamos começar então com considere o seu público. Este é um dos fatores mais importantes para se ter em mente. É preciso saber quem vai utilizar o dashboard e para qual propósito. Você precisa se colocar no lugar do usuário do dashboard. O contexto e o dispositivo pelos quais os usuários utilizarão o dashboard devem ser levados em consideração. Por exemplo, o dashboard será consumido por uma única pessoa em seu computador, ou em seu smartphone, ou em seu tablet, ou será apresentado em uma reunião em frente a uma TV. Essas informações impactam a confecção do dashboard, iniciando pela configuração do tamanho da página, ou seja, logo no seu início. Tomadores de decisão tradicionais irão preferir qual estilo de dashboard? O da esquerda, que é um tema mais dark, ou o da direita, que é um tema mais suave, mais limpo? Adicionar visuais complexos pode fazer com que os usuários passem mais tempo fazendo análises sobre os dados do que se eles não possuíssem o dashboard. A análise de dados apresentada no dashboard deve prover um valor adicional. Quando estiver analisando os dados, faça as seguintes perguntas. Que tipos de dados os usuários irão procurar? Qual informação irá ajudá-los a atender à situação atual? Se existem dois valores relativos, por que não adicionar uma taxa proporcional para apresentar ambos de forma clara? Além dessas considerações, inclua a possibilidade de comparar os dados em diferentes períodos. Incluir uma taxa de evolução e um indicador de tendência vão agregar valor ao dashboard. 2. Identifique seus objetivos. Esta melhor prática faz relacionamento entre as necessidades dos usuários e o propósito do dashboard. A melhor experiência para o usuário pode ser a de ter um dashboard para cada objetivo, respondendo questões-chave através dos dados. Importante ter em mente que nem todos os dados disponíveis necessitam ser utilizados. Para executar esta melhor prática corretamente, considere quais métricas e dados trarão valor para os objetivos a serem acompanhados no dashboard. 3. Escolha KPIs relevantes. Para a construção de um dashboard efetivo, a seleção do correto KPI é obrigatória. Uma vez determinados os objetivos e identificado o público, estamos em condições de selecionar o melhor KPI para o dashboard. Seus KPIs irão ajudar a moldar o dashboard com métricas que serão apresentadas, proporcionando relevantes insights específicos das áreas de negócio. O livro 100 Indicadores de Gestão, do autor Jorge Caldeira, é um bom início. Ele apresenta o KPI, como calculá-lo e um exemplo de gráfico. A loja Amazon disponibiliza uma pequena amostra deste livro. Eu o adquiri via Google Livros, estava mais barato na época. Além do livro, existem sites especializados em KPIs. Faça um Google para localizá-los. 4. Conte uma história com os dados. É o processo de apresentação dos dados de forma visual, representando o processo de análise de dados, objetivando o entendimento das estratégias de negócios e seus objetivos. Também pode ser dito de outra forma, apresentar a análise de dados de forma clara. Este é um passo fundamental
como história de dados efetiva, pois é capaz de eliminar a distância, o gap, existente entre usuários mais técnicos e mais analíticos. Para cumprir esta boa prática, desenhe seu dashboard antecipadamente, planeje os gráficos que serão incluídos com base no público e nos objetivos. 5. Forneça contexto. Sem contexto, como saber se os números obtidos são bons ou ruins? Sem comparar valores, números nos dashboards não trazem significado para os usuários. Mais importante, os usuários não sabem se devem tomar alguma ação. Mesmo que uma informação seja óbvia para você, seu público pode se surpreender com ela. Não deixe dados soltos, por exemplo, gráficos sem título, eixos impossíveis de interpretar por não estar claro qual unidade de medida ele representa. Análises imprescindíveis são: análise para atingimento de uma meta ou alvo, análise comparativa contra o período anterior ou contra um valor projetado. Não coloque tudo numa única página. Pense no seu público como um grupo de indivíduos que tem necessidades diferentes. Se realmente for necessário disponibilizar todos os dados num único dashboard, use tabs, páginas, para dividir a informação por tema, facilitando o consumo da informação por parte do usuário. Por exemplo, um dashboard da área de tecnologia pode ser dividido em gestão de incidentes, gestão de entregas, que são as implantações, e gestão de arquitetura de rede. Selecione o tipo correto de dashboard. 5 tipos primários de dashboards. O estratégico é focado no monitoramento de estratégias de longo prazo, fazendo análise de tendência e benchmark de um range de informações críticas. O operacional monitora, mensura e gerencia processos ou operações com curta ou imediata escala de tempo. Já o analítico contém grande quantidade de dados que permitem extrair insights para ajudar a empresa a progredir em nível executivo. O específico da plataforma, o próprio nome já diz tudo. Dashboards de análise de redes sociais são um exemplo. O tático. As informações desse tipo de dashboard são melhor direcionadas à gerência média, ajudando na formulação de estratégias de crescimento baseadas em tendências, forças e fraquezas através dos departamentos. 8. Escolha o tipo correto de gráfico. É importante compreender o tipo de informação que se deseja comunicar e escolher um visual adequado. Os visuais de um dashboard geralmente se enquadram em uma das 4 categorias de visualização: relacionamento, distribuição, composição e comparação. Os principais visuais ou gráficos são o gráfico de linhas, que são ótimos em exibir padrões de mudança ao longo de um eixo, são compactos, claros e precisos. Seu formato é familiar à maioria das pessoas. O gráfico de barras, indicados para comparar itens da mesma categoria, também traz os mesmos benefícios do gráfico de linhas. O gráfico de pizza não são a escolha perfeita. É difícil fazer comparação precisa nesses gráficos. Só deve ser utilizado quando se tem poucas fatias. Os sparklines, chamados de mini gráfico no Power BI, têm como objetivo indicar uma tendência. O gráfico de dispersão, ele aponta a correlação entre duas variáveis, podendo ser negativa, positiva ou inexistente. E por fim, o velocímetro, eles são muito valiosos em fornecer um contexto, são fáceis de interpretar, indicando a posição atual da métrica ou KPI nele apresentado. Escolha o layout cuidadosamente. Um dashboard bem organizado facilita a localização da informação. Um layout pobre força os usuários a pensar mais antes de formar um entendimento. Como regra geral, a principal informação deve ser exibida, primeiro, no canto superior esquerdo, por causa do formato de leitura em Z, presente na maioria das culturas. Outro princípio é iniciar com uma Big Picture. Traduzindo ao pé da letra, é uma grande foto. A principal tendência deve estar em evidência. Após este primeiro momento, segue-se com gráficos mais detalhados. Lembre-se de agrupar os gráficos por tema, com métricas comparáveis postas próximas umas das outras. Desta forma, o usuário não muda seu guia mental ao fazer buscas no dashboard. 10. Priorize a simplicidade.
Hoje temos diversas opções para se criar gráficos e ficamos tentados a utilizar todos ao mesmo tempo. Recursos como sombras, telas de fundo, efeitos, grid lines podem ser úteis, mas devem ser utilizados com moderação. Além disso, cuidado com os rótulos e as legendas, certificando de estarem todos com a mesma fonte, tamanho e cor. Não desperdice espaço com decoração inútil, com excesso de gravuras, por exemplo. Ícones na barra de título dos gráficos podem ser utilizados para trazer contexto à informação e todos devem estar na mesma cor e tamanho. Aplicar sombreamento pode destacar uma área do dashboard, mostrando maior relevância. Bom, pessoal, muito obrigado. Nós terminamos por aqui. E se você quiser aprender Power BI com 5 projetos e mais de 15 horas de vídeo passo a passo, faça nosso treinamento na Udemy. Também deixarei o link na descrição. Obrigado e até a próxima!